A gente está vendo no mercado hoje um desespero danado, né? O imposto está aumentando a Sim, cada dia, o governo está acompanhando isso cada vez mais de perto e tem beleza. muito empresário assustado Vamos com essa nessa. situação toda. Fala, meus amigos donos do supermercado, comerciantes do Brasil, como vocês estão? Bom, a gente está aqui hoje para mais um bate-papo, onde vai falar de assuntos muito relevantes para o seu negócio, muito estratégicos. Eu tô aqui com o contador Elton Braga. Fala, E Lucas, aí, cara, como é beleza? que você tá? Até parece que a gente já não se cumprimentou Ah, antes. com certeza. Gosta Fala, do meus tema de amigos. hoje? Como é que tá o Pô, tema de hoje? tudo bem com todo mundo aí? Espero que todo mundo esteja legal. O tema de hoje é um tema muito legal, um tema que a gente sempre gosta de falar. O tema é um tema que está aterrorizando muita gente, que é a tributação, né, cara? Isso aí. Porque tem um monte de empresários aí que estão com faturamento cada vez mais alto, no Simples Nacional, sem segurança para entrar num lucro real, que é ideal para o comerciante que está com faturamento alto. E a gente decidiu bater esse papo justamente para tentar dar um caminho, dar uma direção, que é o nosso objetivo aqui, né, cara? Abrir mente, dar caminho para para a nossa audiência, para quem está acompanhando a gente aqui, e é o que a gente vai fazer hoje. Então, o papo hoje é como saber ou sinais de que você está pagando muito imposto e tentar fazer isso de uma forma clara e fácil. Então, se você ficar até o final com a gente aqui, com certeza sua mente vai abrir mais, vai clarear ali o seu entendimento e vai fazer, com certeza, você tomar decisões interessantes. Não é isso? Perfeito, Então é perfeito. isso. Então, vamos começar hoje com um assunto muito interessante, que é, acho que a maioria das pessoas se pergunta muito sobre isso, né? Como que eu identifico na minha empresa se eu estou pagando muito imposto, se eu estou pagando pouco imposto, quais os sinais principais que giram em torno disso? Eu estava pensando em como a gente falar sobre isso de uma forma mais fácil possível, né? E a gente sempre pensou no que é principal, no que é mais gritante. Cara, quando você abre uma firma, a primeira coisa que você tem que fazer antes de operá-la e antes de iniciar contabilmente é decidir o seu planejamento tributário. Não é simplesmente decidir qual tributação vai entrar. Então tem muita gente que pega e fala: ah, eu vou entrar no Simples Nacional, porque toda empresa que abre é Simples Nacional. E não necessariamente. Você tem que pensar em como a sua operação ela vai se desenrolar ao longo do ano inteiro. Então, se você abre uma firma em março, tem o ano inteiro que você tem que estar naquela tributação. Então, pô, é muito diferente o pensamento de uma firma que eu estou querendo abrir para ter um faturamento de 100 mil e uma firma que eu estou abrindo agora e eu já sei que daqui a 2, 3 meses o faturamento dela vai estar em 1 milhão. A tributação gira completamente diferente. Então, o primeiro ponto que eu acho que é importante a gente fazer é: a primeira coisa, quando uma firma nasce, não é pegar e falar que ela vai para o simples automaticamente. Peraí, deixa eu planejar qual é a minha tributação. O que eu prevejo de faturamento para o negócio? O que eu prevejo de quais vão ser os ramos que eu vou atender? Então, é comércio? É supermercado? É hortifruti? Qual o É seu, autopeças? qual o É seu o quê? nicho, A né? gente fala aqui muito de comércio, né? Porque é a nossa especialidade, mas é realmente escolher, entender o nicho e falar quanto de tributação eu pagaria nesse modelo, Simples Nacional, e nesse lucro real, ou até presumido, que acontece em menores casos, mas às vezes pode ser interessante. Então é decidir isso. Decidido isso, né? Aí o caminho é um caminho de organização e avaliação das coisas. Mas o primeiro ponto que eu achava importante da gente bater é, cara, abrir uma empresa tem que se fazer um, Orçamento. um, uma previsão de tributação ali, um planejamento tributário. Esse é o ponto principal. E a gente tem muita experiência, né, aqui no escritório de empresas que chegam e eu vou abrir uma empresa no Super Simples. Tu vê isso aí direto. A maioria dos empresários hoje, eles têm uma grande dificuldade quando se toca em orçamento empresarial. Então, eles não têm uma previsibilidade, eles não lançam uma previsão sobre o que eles fazem, o que eles pretendem faturar. E isso acaba impactando que o planejamento tributário sofre com isso Tu falou também. do orçamento, né? Eu estava no planejamento tributário, mas também tem a ver com o orçamento, porque o Isso aí. orçamento nada mais é
do que pode explicar você que é mais especialista em orçamento, em O financeiro. orçamento empresarial é você fazer uma previsão, um teto ali do que você pretende, definir a sua meta. Quanto que eu quero faturar com esse negócio, quanto que eu preciso faturar com esse negócio para o custo que eu vou ter, e isso impacta no seu preço, isso impacta no seu imposto, isso impacta em várias áreas do seu Qual planejamento. modelo de tributação você vai escolher? Dali é do orçamento, das bases orçamentárias que você vai conseguir decidir tudo que você vai É isso fazer aí. ali, entendeu? Principalmente Sim. pô, eu prevejo ter um faturamento de tanto. Eu prevejo ter esse tipo de despesa. E daí você é só assim que eu posso escolher a minha tributação. E o que a gente mais encontra? Empresário em tributação errada. O que hoje está endêmico o empresário ele está pagando um imposto absurdo no Simples Nacional e ele não se arreda do Simples, não sente segurança para migrar, não sente nenhum incentivo para pegar e ir para uma tributação mais inteligente, mais adequada para a situação dele. E a gente entende, é por falta de suporte, por falta de segurança, por falta de organização. E é por isso que a gente é uma contabilidade especializada nisso aí, né? Porque a gente já entendeu que não adianta pegar e falar, você vai ser assim e segue aí. Sim. O que a gente tá mais do que convencido peraí, cara, deixa eu te ajudar a fazer aquilo que você precisa fazer administrativamente. Deixa eu te ajudar a se organizar, deixa eu te ajudar a entender por que certas coisas são importantes e vamos aqui juntos, porque não é apartado, a contabilidade não é apartada do operacional. Com certeza, Né? com certeza. Então é isso. Então o primeiro ponto é escolher a tributação correta. Então numa tributação de Simples Nacional, por exemplo, eu tenho números muito fáceis assim da gente imaginar, né? Pensando que a gente possa dar um direcionamento para a nossa audiência aqui de qual é a tributação, qual um faturamento interessante para ir para uma outra tributação. Exemplo, Sim. né? Então a gente escolheria em que momento eu saio do Simples e a gente tem um gatilho aqui interessante. Quando você está batendo um faturamento na casa de 200 mil, na nossa opinião, já não faz sentido no Simples Nacional. Isso é em regra, mas tem muitas exceções, que às vezes vai continuar no Simples Nacional por mais tempo ali. E tem outras exceções que até menos do que isso, 160, 150 mil de faturamento, já não faz mais sentido no Simples. Exemplo, o hortifruti. Isso. Que aqui a gente trabalha com hortifruti muito. Muito hortifruti a gente abre direto no lucro real. Já desenhado. Entendeu? Um fato interessante é que a gente está entendendo que planejamento ele precisa de bases e previsões orçamentárias ali para você conseguir fazer um planejamento. Mas a gente entende também que isso é técnicas complexas, não é tão São simples de complexas. fazer, não dá para fazer de qualquer maneira. Por isso que é tão importante você ter uma contabilidade especializada no que você vai fazer, e é aí que mora. Tem alguma maneira de você não precisar fazer todo esse trâmite de planejamento, você já consegue, olhando assim por alto, saber o nicho que você, dependendo do seu nicho, que regime de tributação é mais vantajoso para trabalhar? Existe um atalho, simplificar esse caminho? Simplificado. Se você é, por exemplo, Vou falar de alguns nichos aqui que são bem comuns para gente. Se você é de hortifruti, se você é de autopeças, por exemplo, são dois nichos que a gente conhece bastante aqui. Cara, não tem jeito. Eu já abro logo no lucro real. E tributariamente faz muito sentido. Agora, se você é um comércio, um mercado, vamos falar de uma mercearia, que é menor, né? Que atende uma padaria ali, um mercado, um restaurante, etc. Nesse caso, eu acho que deve abrir no Simples Nacional, se o faturamento for baixo. Então, assim, o que é um faturamento baixo para mim? É um faturamento abaixo de 150 mil. Entendeu? Para a gente aqui, quando chega na casa de 150 mil de faturamento, já é uma zona de atenção, de acompanhamento, para a gente estar vendo se a gente já tem que propor para o cliente mudar de tributação. Quando chega em 200 mil, é uma zona já de, cara, vamos falar aí de um mercado, por exemplo, 250 mil de faturamento, ali já é uma zona que a gente já fala, você não cabe mais no Simples, você não está na tributação certa,
janeiro a gente tem que ir para uma outra tributação. É fácil para ele entender, porque a gente sabe que nem todo mundo, não, a grande maioria dos comerciantes, dos donos de supermercados, eles não estão acompanhando nada disso, eles não trabalham com metas, não trabalham com orçamento, não trabalham com nada dessas coisas. E a gente tem que dar números claros para ele ali. Então, eu acho que desse bate-papo aqui, meu amigo, o que seria importante a gente conversar seria, cara, se você está no Simples Nacional e declara um faturamento, tem um faturamento acima de 200 mil, eu tenho uma grande convicção que você não deveria estar no Simples Nacional. Assim, se a gente for poder assim, vamos resumir esse papo num tópico só. Cara, você fatura acima disso? Simples Nacional não faz sentido para você. Aí tem toda a complexidade, pode ser que faça, mas via de regra não. Mas a gente tem que analisar, tem que entrar nos detalhes e tem que saber qual é a particularidade dele, entendeu? Perfeito. Então é isso. Esses são os pontos mais importantes. Sim. A gente tem a ideia de fazer papos mais curtos, né? Legal. Para fazer mais sentido, tá todo mundo na correria. Uhum. Eu acho que de hoje os assuntos são mais Mas ou menos isso, esses. assim, agora uma pergunta aqui. Aham. Você trouxe uma ideia da gente saber identificar um momento certo de mudar o planejamento. Mas existem possíveis práticas que levam o cliente, até mesmo que esteja num planejamento adequado, ele, Possa ser mais eficiente. por ter essas práticas na rotina dele, ele acabar tendendo a pagar um pouco mais de imposto do que deveria? Com certeza. Aí, cara, eu gosto sempre de entrar nos dois pontos do Simples Nacional e do lucro real. Eu acho que o ponto mais importante para um empresário do Simples Nacional pagar menos impostos é a gente vê que tem muito empresário que chega para a gente aqui e ele tem produtos que já tiveram pagos o ICMS, o PIS e os COFINS, que são os impostos mais pesados no Simples Nacional, e ele simplesmente, nas notas que ele faz ali, ele ignora esses impostos que já foram pagos na fonte, que são os impostos de substituição tributária e monofásico. Porque tem muito empresário do comércio que acha que o Simples Nacional ele é um valor global. Tu já viu aquele cliente que chega assim e fala, cara, eu nem tiro nota, eu declaro o valor? Não tem isso? Tem. O cara fala, meu irmão, eu não tiro nota, eu só falo o valor do meu faturamento, porque o meu PDV não está funcionando, alguma coisa e tal. Quando a gente olha isso, a cara já fica como? E a gente já fica com a cara quente aqui, meu Deus do céu, tá pagando imposto demais. Porque boa parte dos produtos que você vende, eles não pagam ICMS, nem PIS e nem COFINS. Não é que eles não pagam, eles já pagaram esse imposto na fonte. Só que o que acontece? Quando você não está com o teu cadastro corrigido e não tira essa nota, a contabilidade não consegue fazer essa filtragem e fazer a apuração adequada para vocês. Então, assim, o ponto no Simples Nacional para fazer você pagar é, eu diria, primeiro, conserte o seu cadastro. Corrija o cadastro para que ele seja o mais acertado possível. E depois tira a nota direitinho no seu PDV, destacando ali o NCM. Porque se essas notas vierem para a gente consegue fazer um trabalho e classificar os produtos que são monofásicos de PIS e COFINS, os que são isentos de ICMS, e com certeza vai diminuir, talvez até pela metade, o seu imposto ali. A gente já teve casos de muito produto monofásico, muito isento, que às vezes cai o imposto pela metade, mesmo no Simples Nacional. Então, para o Simples Nacional, a dica é essa. E para o lucro real? Tu tem uma dica da dica? Eu acho que para o lucro real, a estratégia seria olhar os fornecedores. Boa estratégia. Eu não sei se você sabe, meu amigo, mas a maioria dos fornecedores... A maioria não. Vamos respeitar o fornecedor. Muitos fornecedores seus, eles têm um problema. Como é que funciona no lucro real? Todo o imposto sobre nota, que é ICMS, PIS e COFINS, todo esse imposto, quando você compra do fornecedor, ele tem impostos ali. Tem ICMS, PIS e COFINS nessa nota desse fornecedor.
Só que tem alguns fornecedores que não te dão direito ao crédito, que são, por exemplo, os optantes pelo Simples, que botam um CSOSN ali que não dá direito ao crédito. Aí, quando você vende e tem um débito de ICMS, você não consegue pegar aquele crédito daquele produto. Então, eu diria que você está no regime normal e tem fornecedores, muitos, que são optantes pelo Simples, é ruim. Aí vai ter gente que fala, mas tem alguns que dá direito ao crédito. Fica lá na informação complementar. Até tem, mas é um valor bem mais baixo do que o valor de um fornecedor do lucro real, por exemplo. Exemplo, um fornecedor que está no regime normal, ele pode destacar ali 20% de ICMS para você. Um do Simples Nacional, ele vai destacar a alíquotazinha que ele tem direito ali no Simples Nacional, que é uma alíquota bem menor, que é sobre o faturamento bruto. Então, primeira dica para quem está no lucro real. Cara, comprar de fornecedores optantes pelo Simples pode ser um problema. E quando você tem uma grade grande de fornecedores, e aí vai a segunda dica, se você tem muitos fornecedores, o que tem que ser feito é escolher os fornecedores que mais te dão crédito. A gente não encontra problema aqui que tem fornecedores que oferecem o mesmo produto, alguns dão 12 e outros dão 18. E eles vendem o produto pelo mesmo preço. Não tem isso? Por que o cara dá 12? Porque ele traz produto interestadual. Aí tem uma alíquota interestadual lá que é 12. Mas tem um cara interno que vende produto pelo mesmo preço e qualidade que te dá 20 ou 18, por exemplo, de um produto. Qual fornecedor você vai dar preferência? Então é o que a gente faz aqui, que é a validação do fornecedor. É dizer, aqui estão os fornecedores que te dão mais créditos, que não te dão nada. E os que te dão pouco, você dê preferência para esses. Então isso aí com certeza faz com que o cliente pague menos imposto, porque ele vai ter mais créditos. E em outra parte e na questão do débito, como é que a gente vai fazer para que o nosso cliente pague menos imposto em relação ao débito? A gente sempre fala da revisão cadastral. Tem um monte de ferramentas que você já faz a revisão cadastral automaticamente e dá para fazer esse procedimento bem tranquilo, não é difícil. E proceder com isso, cadastro correto, às vezes 70%, 75% do produto do nosso cliente, ele é ou isento, né, cesta básica, etc., ou ele é monofásico, ST, por ali, e não vai pagar o imposto. Mas se o cadastro dele estiver todo correto, como chegam alguns fornecedores para a gente aqui, chegou um mercado para a gente aqui que 98% dos produtos dele eram tributados com 20%. Certamente o que tinha ali alguém pegou o cadastro em lote, botou tudo como tributado, escolheu a tributação de 20% e aplicou para todos os produtos. Então teve que fazer toda uma revisão cadastral ali para que ele tivesse, no final do trabalho, só 30, 35% dos fornecedores, dos clientes dele, dos produtos dele, eram tributados. Ele era um mercado tradicional, tinha muito produto de bebida, muito produto muito forte de hortifruti e tal. E ali, muito pouco do produto dele era de fato tributado. E é assustador quando o cara chega pagando um imposto absurdo, né? O cara fala, tô pagando 80, 100 mil de imposto. E você cai o imposto dele para, às vezes, 30 mil, 15 mil. É assustador. O cara fala, não é possível, meu irmão. Tem alguma coisa ali que eu não estou sabendo e etc. Eu falo, é assustador. O que a gente geralmente faz aqui com o cliente? Cliente, você tem que dormir, você tem que entender. Então, o que a gente faz? Deixa a gente te explicar tudo desde o começo. O que estava acontecendo contigo, te mostrar a legislação e o que está acontecendo agora. Porque ele fala, não, meu irmão, esses caras tá muito, é bom demais para ser verdade. Ele tá certo falar isso. Imagina você cair quase 80, 90% do tributo de alguém, 70, 80% de um tributo. Acontece. A gente vê aqui. Mas é um trabalho de análise e tal, enfim. E são essas coisas que estão fazendo a gente ir cada vez mais
para a especialização dentro desse nicho de comércio, que está fazendo a gente assumir, a gente já assume isso há muito tempo, mas é a gente moldar a nossa marca, o nosso jeito de lidar com o cliente, é, é essa coisa, é a especialização. Porque até para o nosso prazer, né, cara? De ser especialista, falar, meu irmão, disso aqui eu sei tudo. Isso aí é o que faz diferença para a gente. Então, ao longo desse semestre aí inicial de 2023, a gente está redirecionando a nossa marca, redirecionando a nossa abordagem com o cliente, fazendo todo esse negócio justamente para ser especialista e para cada vez mais trazendo as ferramentas ideais para o nosso cliente, trazendo ali o que tem de mais vanguarda aí no mercado, etc. E sempre aqui juntos, né? Explicando, detalhando, dando tranquilidade, dando um caminho para o empresário. Né? Isso aí, perfeito. E quando a gente comenta também a respeito de tributo, a gente sempre tem essa dúvida, né, a diferença entre o lucro real e o simples nacional, na questão das notas de despesa, de despesa dedutível. Esse assunto ele causa um Essa é a nó. confusão do cliente danada. Existem impostos. Vou falar de uma forma simples. Tem imposto direto, indireto. Vou falar de uma forma simples. Imposto que incide sobre o faturamento e a compra e o imposto que incide sobre o lucro. E também tem o imposto que incide sobre a folha. Vai ser um bom resumo do nosso papo. Imposto que incide sobre o faturamento, ou seja, é a relação da tua venda contra a tua compra. O que eu tive de débito de imposto quando eu vendi esse produto? Eu tive R$1 de débito. Mas quando eu comprei, ele também veio com imposto. O que tinha de crédito ali, de imposto? Tinha 50 centavos. Então eu pago 50 centavos aqui, que é a minha diferença dos débitos e dos créditos. Esses são os impostos sobre o faturamento e compra. Tudo que eu compro tem imposto. Esse imposto da minha compra eu guardo. Quando eu vendo com lucro, ele vai me dar um débito alto de imposto, que eu posso compensar com esse imposto da minha compra. O que sobra ali é o que eu vou pagar. Então, incide esse tipo de imposto, esse tipo de sobre faturamento incide ICMS, PIS e COFINS. Só. Aí o cliente fala, como é que eu posso baixar meu COFINS se eu, por exemplo, mandar minha despesa com aluguel, botar os carros aqui que são da empresa? Não vai incidir, porque despesa com aluguel, essas coisas, ela vai incidir sobre um outro imposto, que é o imposto sobre o lucro. Como é que se apura um lucro de uma empresa? Total de venda, menos as compras, menos despesas operacionais, despesas financeiras. O que sobrou ali de lucro? Meu lucro real. Aqui deu um lucro. Eu vou pagar imposto de renda e contribuição social. Aí são mais 2 impostos, que pode ser trimestral, que são os impostos no lucro real, geralmente são trimestrais. Então, você vai pagar imposto de renda e contribuição social. Eu já falei de 5, né? Esses sobre o faturamento, CMS, PIS e COFINS, e esses sobre a renda, o lucro. E qual é o outro? O INSS, que é sobre o quê? Sobre a folha. Sobre a folha, que é 20% de adicional sobre a folha, né? Então, eu tenho um faturamento de 100... faturamento, eu tenho uma folha de pagamento de 100 mil. Então, é 20 mil que você vai pagar de INSS patronal. INSS parte empresa ou contribuição previdenciária patronal. Ainda tem 5,5 de outras entidades, um monte de entidades aí, e mais 1, 2 ou 3%, de 1 a 3% de RAT, risco de acidente de trabalho ali. Então, no final, vai dar de 26% a 27%, 28% sobre a folha. Aí é o sexto imposto. Esses são os impostos mais básicos, mais conhecidos ali. Ainda tem IPI, que aí depende da operação. Tem outros impostos ali que incidem, mas os principais são esses. Os sobre o faturamento, ICMS, PIS e COFINS. Os sobre o lucro, IR e contribuição social. E os impostos sobre a folha de pagamento, INSS patronal. Fácil, né?
Tranquilo. Quero ver Mas apurar. quero ver Fácil na hora de apurar. explicar, na hora de apurar, de fazer tudo, é um Certo. sofrimento. E aí, depois que a gente analisou, né, fazer um diagnóstico, vamos supor, um diagnóstico de um cliente que ele apresentou problemas nesses três que citamos, problemas de cadastro, estava ali com problemas também na parte da compra, ele também estava com essa questão aí de despesa, não estava conseguindo identificar isso muito bem. Os problemas no lucro real são despesas informais, né, que a gente encontra muito. Porque, em regra, no lucro real, a gente trabalha com despesas formais. Então, se eu tomo um serviço, eu quero a nota daquele serviço. Se eu compro um produto, eu preciso da nota, empresa para empresa, DANF, daquele produto. E lança ali. Então, material de uso, consumo, tem que ter nota. Produto, tudo tem que comprar com nota. O cara do Ceasa chora. Fala, ai, o pessoal do Ceasa não me dá nota. Pô, cara, tem que pedir a nota. Ah, mas o produto do Ceasa não me dá crédito mesmo. Para que eu preciso da nota? Porque eu acho que você quer pagar um imposto de renda e uma contribuição social. Olha a diferença do tributo. Beleza, ele não vai impactar no teu ICMS, no teu PIS e no teu COFINS. Porque, realmente, eu compro batata e cenoura ali, é cesta básica. Não tem crédito ali e eu também não vendo com débito. Mas esse valor, que às vezes dá 100, 200 mil, eu vou declarar essa entrada, esse gasto no meu DRA. Com certeza essa compra não vai bater lá para mim. Vai fazer o quê? Com que eu dê um lucro 100, 200 mil mais caro. Então tem que ter a nota de tudo. Entendeu? E aí o desafio do comerciante, que não é a tradição, tá com isso tudo afiado na ponta da língua ali, é se organizar para isso aí. E o nosso desafio é dar esse suporte para ele. Legal. Né? Então é isso. Então, nessa conversa de tributação foi interessante. Porque às vezes o cara fala, pô, eu queria mandar, eu tenho um monte de despesas aqui que eu fiz de compra de uniforme para os funcionários. Esse ICMS aqui eu queria baixar com esse imposto. Peraí. Não. Esse imposto, essa compra de uniforme vai fazer sentido para outras coisas. Não para o ICMS ali da operação, nem para o PIS. Via de regra, né? Tem algumas exceções ali. Se eu compro um ativo, eu tenho o direito de pegar ali, dependendo da situação. Tem várias outras situações. Só que se a gente for ficar sendo uma conversa de exceção, ferrou. Tudo que eu falo aqui, eu falo via de regra. Porque se eu for me ater, meu amigo, num país complexo tributariamente como o Brasil, eu não converso. Então tem gente que fala, pô, mas você não falou dessa exceção, você não falou de depreciação, você não falou de impairment e tal. Meu amigo, eu não estou aqui para falar com especialistas da área, eu estou aqui para falar com pessoas que não estão interessadas em aprofundar tanto ao ponto de ser especialistas. Então, assim, geralmente eu falo via de regra, porque eu acho que é a forma que a gente vai se comunicar com quem a gente quer falar. Eu não quero falar eu não estou falando aqui com contadores, com gestores, com pessoas especialistas tributárias. Eu estou falando com gente normal que quer achar um caminho para resolver os seus problemas tributários, para se organizar e para dormir à noite tranquilo, sabendo que está tudo bem, sabendo que está tudo funcionando, que está pagando o tributo corretinho, que está fazendo algo justo. Então é a ideia. Né? É o mínimo que tem que saber, né? É o mínimo. É o mínimo que tem que saber, cara. Eu não vou entrar em detalhe aqui. Porque contabilidade é complexa, né? Então, aí tem gente que fala, mas eu quero saber detalhe disso. Como é que é feito o cálculo? Como é que é feito para apurar o crédito do imposto? Cara, um monte de regrinha. Não vai rolar. Um monte de regrinha. Aí é aquilo, meu amigo. Para saber mesmo, vai ter que entrar no curso e estudar sobre contabilidade, sobre regra fiscal, contabilidade de custo. Agora, para a gente poder encerrar, acho que com chave de ouro, né? Até para premiar quem ficou até o final, com dicas bem práticas ali e que vão te ajudar. Se você olhou para tudo que a gente falou agora, você identificou, pô, eu acho que eu estou numa dessas situações. Vou pedir para o Elton, ele vai dar uma dica assim, pontual, para cada uma desses cenários, para você começar a ter um caminho para resolver ali, ou até mesmo entender melhor se você tem como mudar algum ponto. Vou tentar resumir tudo que a gente bateu de papo aqui, sendo direto. Dá uma dica. Assim.
Meu comerciante, meu amigo dono de supermercado, dono de comércio, se você está com o teu faturamento acima de 200 mil, vamos botar uma média, e tá no Simples Nacional ainda, está pagando aí uma guia de mais de 20 mil reais, é importante que você considere mudar a tributação. Então, procura quem é mais especialista para a gente poder pegar e analisar isso aí. Outro ponto, se você está no regime normal e o seu cadastro não é corrigido, regime normal que eu falo, vamos falar de lucro real, e não é corrigido, não tem uma correção online ali para rever que o teu cadastro está ali, é importante que isso seja muito acertado. Você tem que rever esse ponto. Se você não tem a classificação dos teus fornecedores, se você não tem claro para você qual é o fornecedor que não te dá crédito, qual é o que te dá crédito, ou qual é o que te dá crédito baixo, para você ponderar, às vezes um fornecedor tá ganhando do outro por conta de 5 centavos, mas esse fornecedor que está 5 centavos mais caro, ele te dá 20% de crédito, e o outro que está mais barato não dá nada. Qual que vale mais a pena? Então, é classificar o teu fornecedor. E aí, para ele, isso, o que ele tem que fazer? Assim, estou aqui com os meus fornecedores. O que ele tem que fazer para começar a ter Tem essa que pedir escala da de contabilidade essa classificação dos fornecedores. Aqui eu tenho fornecedor que está te dando 20%, aqui eu tenho fornecedor que está te dando 10%, aqui eu tenho que estar te dando 7%, e eu tenho fornecedor que está te dando nada. Ele consegue te enviar isso aí facilmente. listinha de prioridade. E sobre o cadastro, assim, nessa etapa, ele tem que buscar que tipo de suporte? Tem a empresa. Eu aconselho que tenha uma empresa atrelada ao seu sistema. A maioria dos sistemas aí que já são robustos aí para supermercados, ele já tem a ferramenta e já tem a parceria da empresa que já faz a correção automática no sistema. Então, quando a Cefaz muda, por exemplo, coloca um produto como monofásico, esse sistema ele já corrige a base de dados dele, né? Tem uma correção direta lá e acerta no teu cadastro dentro do seu sistema. Olha então, só. a correção em tempo real, online ali, para manter o cadastro corretinho. Aí tem que ligar para essas empresas, tem várias empresas de soluções aí, e se precisar de dicas, é só entrar em contato com a gente, sem compromisso, sempre, aqui é liberdade, a gente é apaixonado por instruir as pessoas, por dar clareza e dar um caminho, independente de estar com a gente ou não. Legal é dar caminho para o pessoal. E, naturalmente, as coisas acontecem porque é um fluxo natural. Quando a gente foca em solucionar coisas, naturalmente, as soluções vão vindo da gente mesmo, né? Então é isso. Procura aí, conversa com a gente, manda sua dúvida, acompanha a gente nas redes sociais, porque com certeza a gente vai estar sempre colocando conteúdos muito densos, muito interessantes e sempre tentando fazer algo resumido, algo claro, algo fácil de você entender. Então é isso aí. Valeu o papo. Acho que agora, nesse finalzinho, a gente deu umas boas dicas aí, bem práticas, para vocês poderem começar a ter um caminho, uma noção do que vocês precisam fazer aí para estar melhorando a situação tributária da sua empresa. Então, Elton, Valeu. muito obrigado aí. Até a Pessoal, próxima. até a próxima. Obrigado por estarem aí com a gente e tamo junto.